Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos com a nossa igreja aberta. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido e tem nos proporcionado. Estamos meditando dentro, agora eu fiquei até curioso, a Bíblia, tá bom. Ficou barulheiro aí, meu? Estamos meditando dentro do tema ansiedade. Começamos hoje o subtema combatendo a ansiedade com oração. Ansiedade, conhecida também como o mal do século, junto com a depressão. E a gente tem visto as pessoas tentando combater a ansiedade de todas as formas. Alguns tentam satisfazer a sua ansiedade comendo chocolate, outros fazendo compras, outros trabalhando demais. E são coisas que você faz e você acaba não tendo nenhum tipo de retorno. Então, apresentamos a oração como uma arma de combate à ansiedade. O apóstolo Pedro, ele ficou ansioso. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versos 29 a 31. Vinte e nove a 31. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E o que estava no barco o andaram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então... Não, calma, filho. Era só até o 31. Você ficou empolgada. Empolgou. Glória a Deus. Interessante a passagem que mostra a figura do apóstolo Pedro. Um momento, no mesmo dia, ou horas antes, ele viu a multiplicação dos pães e dos peixes, em que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com pequena provisão, através da oração e a multiplicação. Na sequência, Jesus fala para aqueles homens, para que eles embarcassem no barco, não no carro, nem no trem, claro, né? No barco, não tinha trem na época, né? E aí eles embarcaram no barco. Isso é até estranho, né? Embarcar no barco, né? Mas tudo bem, vamos lá. Depois a gente analisa essa semântica, né? Eles embarcaram no barco e saíram. E Jesus Cristo ficou na terra. Enquanto eles estavam navegando, começa aquela chuva lá, começa uma chuva um pouco mais forte. E aí Jesus Cristo ele vem caminhando sobre as águas. E Pedro vê aquela situação e fala: eu quero ir, né? Primeiro tiveram um temor, achando que era um fantasma. E Jesus fala: não, sou eu. Ele fala assim: se você realmente é você, vem. E aí ele entra, ele desce do barco, ele desembarca do barco. Ele desembarca no barco. E ele começa a andar. Jesus ele gosta bastante de analogias, apesar disso aqui ter sido uma história real. Ele gosta muito da questão das analogias, porque é exatamente você se predispor a viver o caminho cristão, viver os desafios que Deus coloca nas nossas mãos, e em determinado momento você vê que o barco está sacudindo, seja financeiramente, seja emocionalmente, o que quer que seja, a gente vê o barco balançando. E quando o barco balança, o que acontece nos nossos corações é que, como Pedro, a gente não naufraga, a gente teme. E aí mostra aqui a figura de Jesus Cristo, naquele momento, quando ele se assusta,
porque ele para de olhar para Cristo e começa a olhar para a situação do que estava ali, e ele fica apavorado, ele fica triste, fica chateadinho lá, preocupado, e aí Jesus é obrigado a estender a mão e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quantas vezes nós, nas nossas lutas e dificuldades, nossos alvos, nós vemos que às vezes esse alvo, a gente começa a errar o alvo e começa a ficar distante. E a gente realmente teme, mesmo sabendo que Deus ele nos colocou nesse caminho para que nós pudéssemos perseverar e vencer as lutas e dificuldades. Pedro também teve medo em relação ao que iria acontecer com Jesus no jardim do Getsemane, o que o fez puxar a sua espada e tentar enfrentar um batalhão de soldados romanos. João, capítulo 18, versos 2, 3 e 10. Evangelho de João, capítulo 18, versos 2, 3 e 10. 2, 3 e 10. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali disse: e estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e os fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote contra-lhes a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mais uma cena interessante, em que no verso 3 ele fala alguns, e a gente percebe que, dependendo do evangelho, tem um foco mais em uma coisa ou outra. O foco não era o número de soldados aqui, por isso que João ele fala poucos soldados. Mas nós já meditamos a respeito desse texto em outras passagens, e mostra a figura de uma coorte. A coorte eram mais de 100, 200, 500 soldados. E naquele momento em que Pedro vê Judas se aproximando, se concretizando aquela palavra de que Jesus iria realmente ir para a cruz, ele fica apavorado. E quando ele fica apavorado, ele puxa a espada contra soldados romanos, que era a maior função, o maior conjunto bélico, mais bem treinado. É como se você tivesse querendo enfrentar um regimento do BOPE, totalmente armado, com escopeta, com metralhadora, e você simplesmente tirasse um revólver 22. O medo, ele nunca é esperto. O medo faz com que a gente fique numa situação tal em que nós tomemos decisões que são muitas vezes irracionais. O que Pedro poderia ter feito ali contra aquela corte? Sendo que o próprio Cristo já tinha dito que ele ia ser preso. Então, o medo ele nunca é esperto. Quando Pedro se angustiou pelo fato de Jesus ser crucificado, ele intimou o mestre, Deus Todo-Poderoso, a não ir para a cruz. Mateus 16, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. É uma cena totalmente estranha, porque Pedro estava sendo instruído diretamente pelo Senhor, e ele sabia que Jesus Cristo ia passar por tudo que ia passar. E momentos antes, ele é interpelado por Jesus, perguntando: quem eu sou? Quem que eu sou? E ele vai lá e responde: você é o Jesus, o Filho de Deus.
E apesar de, para nós, ser apenas uma palavra que foi proclamada, esse contexto de Jesus ser o Filho de Deus tem a ver com todas as profecias do Antigo Testamento messiânicas que Pedro sabia quais eram. Diferente de nós, as pessoas no Antigo Testamento, elas sabiam as Escrituras Sagradas. Vai cair a cabeça, Pedrão, segura aí, ó. Volta pro lugar, aí, pronto. Só não apoia do outro lado não, hein? Eles sabiam, eles conheciam as ilustrações, a história messiânica do que iria acontecer. Então ele sabia que iria acontecer aquilo. E ele, depois de falar que Jesus Cristo era realmente, atestando que ele sabia o que ia acontecer, ele tenta chamar a atenção do próprio mestre. Isso era uma coisa que não podia acontecer dentro do contexto discípulo-mestre. Mesmo você com o seu chefe, ou mesmo você comigo, se você tem uma divergência, você vem e expõe sua divergência. Mas nunca você vai pegar e pôr o dedo na cara da pessoa que é um líder seu e você vai fazer alguma coisa. A gente vê muito isso em pessoas que dão aquela surtada e aí o policial para e a pessoa dá aquela surtada na frente do policial como se ela tivesse algum tipo de autoridade. E quando a gente vê dentro desse cenário que eu estou te falando, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, o autor da vida, o Criador de todas as coisas. Ele era Deus. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ele teve a pachorra, a coragem de dizer, a palavra de Deus não vai se cumprir, para a própria palavra. E isso tudo por causa da ansiedade. Isso pode ter parecido muita coragem, contudo, embora Pedro tivesse problemas constantes com ansiedade, ele finalmente aprendeu a lidar com a ansiedade. 1 Pedro, Fala, Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. 1 Pedro, capítulo 5, versos de 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Outros, sim, no trato de uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós já meditamos em 1 Pedro, em que mostra a figura dos cristãos que tinham saído de Jerusalém por causa da perseguição, e por conta disso, esses homens, eles estavam em terras distantes. Em terras distantes, eles não eram considerados como pessoas que moravam naquela região, e eles eram tratados como turistas ou peregrinos. E nós já falamos sobre isso. Quando você vai para uma outra cidade, vai para uma outra localidade, você não é considerado como uma pessoa nativa. Você paga mais numa hospedagem, você paga mais numa alimentação, as pessoas não te dão tanta atenção assim. E o apóstolo Pedro, ele está falando para esse grupo de pessoas que está passando por essa situação. E ele vem trazendo para eles palavras de consolo, porque eram pessoas que também sentiam e passavam por problemas de ansiedade. E ele fala, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, ele vai trazer a condição do coração das pessoas que estão passando por luta, dificuldade, rejeição e problemas diversos, o ensino de que a pessoa ela vai fazer o quê? Vai começar a pegar a sua ansiedade e não vai ficar com ela. E como que eu vou pôr esta ansiedade sobre a vida das pessoas? Através da oração. Das pessoas não, da figura de Cristo. Através da oração. O apóstolo Paulo ele fala extensivamente dentro dos seus textos, dizendo que nós temos que buscar ao Senhor através da oração, da súplica, sempre com ações de graça.
A ação de graça é você trazer sempre à tua memória que Deus, Ele é bom com você. Em que Deus Ele te concede o alimento, o vestuário, moradia, transporte e tudo mais, lazer e tudo mais, possibilidades de você ter uma vida regalada. E quando você traz no seu coração a condição da lembrança do que Deus já fez, o seu coração ele se acalma e você simplesmente consegue entregar nas mãos dele a sua ansiedade. Para contextualizá-lo, os versículos 5 a 14 compõem a parte final da primeira epístola do apóstolo Pedro, e ela pode ser intitulada Atitudes Fundamentais da Maturidade Espiritual. Todo esse contexto do capítulo 5, ele fala sobre ser maduro em Cristo. E não é ser maduro para você cair do pé, é ser maduro para você ser uma pessoa que consiga olhar para as situações e consiga ter um discernimento espiritual que Deus está no controle de todas as coisas. O nosso coração ele se abala, isso é normal. É normal você se abalar. Você vê uma situação diferente. Então a gente passou aí nessa semana, alguns souberam, outros não deu nem tempo de avisar, em que o Felipe, ele ficou até, esqueceu, né, de pegar e colocar lá no grupo, em que a Rayane teve mais um sangramento e eles foram lá para o hospital. Pegaram um médico grosseiro, depois apareceu um segundo médico, que era um médico mais amoroso, mais desejoso de explicar, cuidou deles, ensinou e falou muito e muito da palavra de Deus. E o Felipe pôde atestar para mim da pessoa podendo falar das coisas do Senhor, realmente eliminando a oração, eliminando a ansiedade, através da oração, através da palavra. Acorda, Pedro. Desperta, tu que dormes. Desperta, Pedro. O que tá fazendo? O que você está fazendo em casa, Pedro? Que você está com tanto sono. Hein? Você estava imaginando a cena. Desculpa, Pedro. Tá certo. Pedro está ficando reflexivo nas coisas. Então, a situação lá de Felipe e Rayane e Isabela, eles estão passando por um motivo que é um motivo de ansiedade, não é um motivo de você ficar tranquilo, tá tudo certo. Eu estou aqui com uma gravidez de risco, estou tendo um sangramento, não, eu confio em Jesus, eu sou legal. Não é assim. Mas a ansiedade ela tem que vir e você tem que aprender a mandar ela embora. Você não pode aceitar uma coisa que te é prejudicial. E nós temos autoridade para fazer isso. Porque quando você senta para você comer alguma coisa e o cara te dá um prato de comida daquilo que você pediu e vem com alguma coisa diferente, ou veio mal passado, ou veio muito salgado, você naturalmente você não aceita aquilo. Você percebe que está com uma coloração diferente, vai te fazer mal, você não come aquilo. Chama o garçom e pede para trocar o prato. E nós temos que aprender a fazer esse tipo de coisa. Você identifica que aquela comida, que é ansiedade, ela está mostrando para você que aquilo vai te fazer mal, para e fala para o autor da vida, eu não quero comer esse prato. Eu não aceito isso na minha vida. São decisões que nós temos que começar a tomar. E o apóstolo Pedro, ele está falando no capítulo 5 exatamente sobre essa condição de maturidade. E ele está mostrando que aquele Pedro que reprovou Jesus, aquele Pedro que teve medo lá no barco, aquele Pedro, ele está um Pedro diferente. Ele consegue falar de uma coisa que é lançar sobre Cristo a ansiedade que a gente está sentindo, que a gente pode sentir. Creio que todo cristão sincero confessa a si mesmo, quero ser espiritualmente maduro, quero ser espiritualmente ativo. Todos nós temos o desejo. Se você está na igreja, você quer crescer em Cristo Jesus. Não tem motivo de você estar na igreja, isso aqui é chato, isso aqui, a menos que você seja jovem, né? E você vem porque você é obrigado. Mas depois de um tempo você aceita e você entende que aquilo é o melhor, que é o ideal. É aquilo que eu sempre falo. Nós temos os nossos filhos crescendo e nós temos gerência sobre eles até certo nível. Mas chega num momento em que realmente a gente não tem mais gerência. Aí eles têm que aprender e tomar as decisões deles sozinhos. Então, nós que estamos na igreja, porque nós queremos, o nosso objetivo é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E como que eu vou ser mais parecido com Cristo, se toda e qualquer luta e dificuldade eu me mostro ansioso? Eu quero ser tudo que Deus deseja que eu seja. É bom ter esse desejo. Porém, a realidade ocorre somente quando você e eu erguemos em nossas vidas
sobre certos fundamentos. Ou seja, se você não começar a estabelecer algum modo de agir diferente, você vai continuar vivendo a mesma coisa, que é aquele exemplo que a gente sempre dá. Não dá para você ter as mesmas decisões e achar que vai ter resultado diferente. Não vai ter. Se você tem um problema mecânico no carro, que ele está consumindo muito, se você não levar ele para o mecânico para corrigir aquela falha, ele vai continuar gastando. Se você está com consumo elevado na geladeira, ou você vai lá e abre a geladeira e está suadinho lá, você pode ter certeza que a borracha da geladeira ela não está vedando legal. E se ela não está vedando, ele vai gastar, ele não vai voltar ao normal sozinho. Se uma torneira está pingando e você não consertar, ela vai continuar pingando. Essa ideia de que as coisas elas se resolvem com o tempo sem você fazer nada não existe. O apóstolo Pedro está falando, você precisa mudar. Se você quer realmente ser uma pessoa como Cristo, uma pessoa diferenciada, uma pessoa amadurecida, você tem que mudar, tem que tomar algumas decisões na sua vida. É bom ter esse desejo, mas se você não fizer nada, a situação não muda. Um dos que nós devemos focalizar, uma das coisas que nós devemos focalizar chama-se a humildade. Que logo mais nós vamos começar a meditar, hoje nós vamos começar a meditar sobre o que é ser humilde. As pessoas entendem humildade como ser pobre, usar roupa rasgada, não ter nada a fazer, não ter trabalho. E humildade não tem a ver com isso. Humildade tem a ver com você entender que você é carente do Senhor e que você não consegue fazer nada sem Ele. E que ao clamar o nome dEle, Ele traz sobre você o alívio. E se você está ansioso por algo e pegar aquela ansiedade e convertê-la numa oração e entregar nas mãos do Senhor, aquela ansiedade ela vai embora. Volto a dizer, não existe ser humano que não passe por ansiedade, exceto a figura de Cristo. Mas você perdurar com aquela ansiedade é outra coisa. Todos nós temos desafios. Amanhã, segunda-feira, vai ter uma semana novamente de desafios, em que você vai ficar preocupado, será que realmente eu consigo lidar com essa dificuldade? É nesse momento que você tem que parar e tem que orar ao Senhor pedindo a ação dEle. E humildade é esse símbolo. É você entender que, apesar da sua capacidade profissional, apesar da sua capacidade intelectual, você precisa de Deus. E isso chama-se humildade. Somente por meio da humildade que nos vem a capacidade de realmente confiar todos os nossos temores a Deus. Ou você é humilde e entende que você tem que fazer até certo ponto e a partir daquele ponto você passa para Ele resolver, ou você vai continuar cantando, vai continuar rodando em círculos. Desenvolva uma atitude humilde, não é uma coisa que você vai pedir e Deus vai derramar sobre você. Essa ideia pentecostal de que a gente recebe as coisas como se fosse um derramar, isso não existe, é um trabalho. Ele cria situações para que você possa crescer naquela coisa que você precisa. É aquilo que a gente já falou. Você precisa de paciência, ele vai criar situações para desenvolver a sua paciência. Ele vai te dar a fuga. Por um caminho vem a tribulação e fogem por 7. Mas ele vem a tribulação e você tem que aprender a lidar com a situação. Você sabe que Deus criou uma certa vestimenta cuja medida ajusta-se a todos? Conta certo pastor. Quando eu estava em Nova Orleans, uma cidade lá dos Estados Unidos, ele conta, lembro-me perfeitamente de uma vendedora insistente me abordando. Ela praticamente me arrastou para dentro da sua loja dizendo, por que o senhor não entra? Pode querer comprar alguma coisa. Enquanto eu dava uma olhada, notei que a única coisa que ela vendia era roupa para mulher. Então eu fiz a seguinte observação para a vendedora. Eu tenho uma regra básica. Não compro roupas femininas para mim e nem para minha esposa. Principalmente quando estou fora da cidade. Porque posso fazer uma má escolha. Ela teve uma resposta imediata. Bem, não importa. Todas essas roupas servem para todas as pessoas.
Pensei comigo mesmo, se eu levasse para casa alguma coisa para minha esposa que pudesse servir em todas as mulheres, ela não tomaria isso como um elogio. Somente uma roupa pode ser honestamente anunciada como sendo de medida única para todas, que era a roupa da humildade, que todos os crentes são recomendados a vestir. Então ele mostra essa ilustração. Eu saio, vou numa loja... Estava meditando de novo, na loja, meditando na loja. Tá. Não dorme, não? Hã? Não dorme à noite. Não sei. Deve só no videogame? Trabalho? Vamos lá. Eu viajo e vou comprar um presente para Rosângela. E aí eu chego lá, ó, comprei essa roupa aqui, esse casaquinho ou qualquer coisa, porque a vendedora falou que serve para todo mundo. Será que a pessoa que recebe vai receber aquilo como especial? Não. Então a ideia do que ele está falando é que é apenas uma veste. É uma veste que cabe em todas as pessoas. A humildade. Humildade é uma roupa que vai mostrar que você é uma pessoa maleável. É uma pessoa que é ensinável. O ensino tem a ver com humildade. Pessoas que não são humildes, elas não querem aprender, porque elas sabem de tudo. Estava conversando com um pastor lá em Teresina, e a gente estava conversando sobre uma igreja. E ele falou assim, tem várias pessoas, né? Eu falei assim, eu estou preocupado com tal situação da igreja, porque eu não vejo que essa igreja ela vai continuar seguindo num caminho certo com a saída de tal pessoa. Aí ele falou, não, mas tem tal pessoa, e essa pessoa ela é apta, ela tem uma pegada pastoral. O único problema dela é que ela não aceita ser corrigida dentro da área pastoral, ou seja, ela não é humilde. Como que uma pessoa... ela pode ser líder de alguma coisa, se dentro do coração dela não tem o nível de humildade necessário. Porque, da mesma maneira que eu exorto vocês, eu sou corrigido pelo Senhor o tempo inteiro, todo dia. Todo o tempo. Se eu me rebelar e eu achar que eu posso resolver, eu estou mostrando que eu não sou humilde. E aí a palavra de Deus diz que, se você se coloca numa posição que você não é humilde, o que ele faz com você? Ele te humilha. Até ser humilde. Para que então você possa ser exaltado. Então, a gente pode economizar esse tempo, esse caminho. Em vez de você ter que passar para humilhação, para depois você ser exaltado, é melhor que você já se humilhe mesmo, já saiba que você não tem condição, e aí você vai poder viver a condição da exaltação. E a nossa humildade não é humildade para nós mesmos. Quando nós olhamos o fruto do Espírito, a manifestação do Senhor, a gente tem que entender que esta manifestação, ela se refere a terceiros. Então, e o fruto do Espírito é amor. O amor não é em relação a mim mesmo. O amor é em relação ao próximo. O próximo é paz. Eu tenho que ser paciente, eu tenho que levar paz para as pessoas. Amor, paz, alegria. Não, eu tenho que levar alegria para os outros. E essa sequência do fruto do Espírito é exatamente a manifestação de mim para o próximo, de mim para os outros. É assim que eu manifesto. 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cinge-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Por que o apóstolo Paulo ele fala, rogo igualmente aos jovens? E não para os adultos, ou para os idosos. Eu falei o quê? Apóstolo Pedro. O 6, você acabou de falar. Segura aí. Tá? Por que que o apóstolo Pedro, ele está falando especificamente para os jovens, para eles serem submissos? Porque os jovens, no seu crescimento, eles acham que eles vão conquistar o mundo. Todo jovem. A pessoa está fazendo faculdade, como a Lili está fazendo,
Vou conquistar o mundo. Sei mais que meu pai. Eu sei mais que todo mundo. É a característica de... E eu passei por isso. Todos nós passamos por isso. E aí, quando você está mais idoso, mais velhinho, entendeu? Você começa a olhar para essas situações e te dá risada. Porque você vê a pessoa, ela trilhando um caminho que você sabe que vai dar errado. Mas a pessoa, ela fala, não, é esse caminho que eu quero seguir. E você fala, tudo bem, vai, ué. É o que apóstolos falam, a palavra de Deus fala. Então ele vem falando, segura os 6 aí, Wallace. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Novamente, o problema é o meu relacionamento interpessoal. E ele fala, cingi-vos, o que é cingir? Se vestir. Cingi-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Você pode querer não ser humilde, ser soberbo? Pode. Mas o que vai acontecer com ele? Ele não aceita. Ele te amarra, ele não permite. Em especial em relação aos filhos. Fale, Wallace. O 6? Não, você falou. Pastor, o 6, você vai querer fazer uma observação aí. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Tá? Amém. Quando Pedro disse, cingi-vos de toda humildade, ele tinha em mente uma imagem específica. Ele usou um termo que significa amarrar alguma coisa sobre si com um laço ou um nó, que era a roupa que eles usavam. Então o cara colocava aquela vestimenta e o cinto, que era uma corda amarrada. Isso se referia especialmente a, por exemplo, o avental de uma pessoa que era servo. Um escravo deveria usar um avental sobre as suas roupas para mantê-las limpas, assim como você poderá fazer antes de começar uma tarefa de limpeza. A palavra tornou-se sinônimo do serviço humilde, ou seja, todos aqueles que são servos, ele tem que colocar um avental para proteger a sua roupa, e aquilo ali define ele como uma pessoa que é humilde ou que é serva, que está ali para servir os outros. A humildade é a atitude daquele que não se considera tão bom que não possa servir aos outros, ou de quem se julga tão superior que não possa se curvar. Qual que é o melhor texto que fala sobre a condição de a humildade? É a atitude daquele que não se considera tão bom que não possa servir os outros. Nos evangelhos, qual é o texto que melhor reflete essa frase? Tem mais? Hã? Você tá aí? Tá aí, Carol? Vamos lá. Qual o texto nos evangelhos, cite o texto dos evangelhos que reflete a seguinte frase: a humildade é a atitude daquele que não se considera tão bom que não possa servir os outros. Jesus, ele veio como rei para nos servir e servir Deus. Ainda não, você foi muito geral, quero especificamente. Qual que é o texto? Não precisa dar o endereço, quero saber o texto. Nós estamos falando sobre cingir. Sim, Jesus ele se vestiu de humano para poder vir à terra como Deus e foi... Também não é esse texto. Não. Igual. Jesus Cristo, ele estava junto com os discípulos. Ele falou discípulos. O que ele fez? Ele foi lá, tirou aquela veste legal dele, ele se cingiu com uma toalha, ele passou uma toalha ao redor do corpo e ele sentou diante dos discípulos, fez eles sentarem, colocou uma bacia de água e lavou o pé dos discípulos. O que é? Ele estava mostrando o contexto de humildade. E ele fala, se eu faço isso, e esse era o temor de Pedro e dos outros, se ele faz isso e é o meu mestre e eu sou discípulo, o que eu tenho que fazer? Fazer a mesma coisa. Eles queriam fazer isso? Você queria saber que você é bom, mas não é melhor que ninguém. A humildade não era considerada uma virtude no mundo antigo. E ainda hoje não é. A pessoa que é considerada como humilde, ela é aquela que é humilhada, aquela que não serve para nada, aquela que está por último. E, infelizmente, o nosso conceito continua sendo o mesmo daqueles tempos. Uma pessoa humilde é uma pessoa que é burra, uma pessoa que é fraca, uma pessoa que é enganada facilmente.
As pessoas humildes, elas são ridicularizadas e maltratadas. Ou eram no Antigo Testamento, ou eram na época de Jesus e continuam sendo no dia de hoje. Mas o mundo de Cristo, o reino dos céus é dos humildes. E aí é uma opção que você tem que ter. É o arbítrio, que não é o arbítrio do livre-arbítrio, não é o contexto salvífico, mas é o arbítrio do que você vai fazer para a sua vida. Eu vou decidir servir ou eu quero ser servido. A pessoa que quer ser servida, ela vai ser humilhada. Aquela pessoa que está disposta a ser humilde e servir os outros, ela vai ser exaltada. O mundo chama as pessoas humildes de ridículas e, por outro lado, exalta que tipo de pessoa? Aquele que é o durão. A gente vê a figura dos homens. Eu lembro que quando eu tinha a idade da Luísa, assim, né? E a gente começava a querer namorar tal, e a gente era pobre, né? Às vezes não tinha 18 anos, 17 anos, não dirigia nem nada, não trabalhava. E aí os rapazes que eram os maus, entendeu? As meninas iam lá e davam atenção para eles e a gente ficava sempre de lado. Hã? Mais descolado. Era os caras descolados, né? O cara que fumava, o cara que fazia isso, fazia aquilo. Eu lembro de uma cena muito interessante, que eu não sei se já contei para vocês, provavelmente já contei, ouvi de novo fazendo de conta que é a primeira vez, tá? Em que um grupo de rapazes, né, que tinham tipo 2, 3 anos mais que a gente, que o meu grupo, eles olharam assim e falaram assim: "Ei, vocês não vão trabalhar não, é? Nós já estamos trabalhando. Estamos sendo office boy", não tem nenhum demérito com isso, tá? Mas nós já somos office boy, nós já somos, trabalhamos, tinha um serviço quando você trabalhava no administrativo, contínuo, né? Eu sou um contínuo e eu ganho R$1.000, eu ganho 1.100, tal, e vocês aí não ganham nada, ganhando mesada do papai. E aí eu olhei para ele e falei assim: lembre-se que, eu tinha 17 anos, 16 anos, lembre-se que, até onde será que você vai sem o estudo? Eu, com o meu estudo, eu vou ganhar mais que você, daqui a um tempo. Ele ficou olhando para minha cara assim, e a gente realmente passa por essa condição, de que as pessoas, elas valorizam sempre aqueles que são os durões, aqueles que têm cara de mal, é aquele que é o bad, né, o mauzão, entendeu? E as meninas gostam, e a gente fica deslocado. A situação, ela é essa. Por situação da humildade é a mesma coisa. Oi? Já jogava profeta lá, né? Como é que é? Profetizava. Profetizava. Ah, já profetizava. Não, mas é uma realidade. A pessoa que ela acha que ela vai colher os frutos hoje sem investir, ela vai colher sempre pouco. E ou vai perder tudo. Hã? Ou perde tudo. Não, ou perde tudo, ou então ela vai viver naquele nível. Relacionamento é a mesma coisa. Ou você investe em relacionamento, ou você vai ter um relacionamento superficial a vida inteira. Vai ter. Ou você investe na sua empresa, ou você vai ter uma empresa ínfima. Uma vez a Rô mandou 2 pãezinhos e tinha um pãozinho menor que o outro, e aí a mulher, era pão, né? Aí a mulher mandou um recado para a Rosângela assim: esse pãozinho aqui é ínfimo. Então você tem que, deve ter o botão de rosa também, que o cara fala, esse botão de rosa é muito pequeno. Se você não investir em conhecimento, você vai continuar sempre na mesma situação. É por isso que ele fala: rogo-vos, jovens, porque se o jovem ele não ouvir aqueles que são mais velhos, eles vão trilhar por um caminho que é muito mais longo. E a ideia sempre é: a Luísa tem a obrigação, modo dizer, de ser muito mais próspera do que eu. E eu tinha a obrigação de ser muito mais próspero que o meu pai. Porque eu tenho que pegar o bastão da mão dele e seguir em frente de onde que foi. Eu não tenho que voltar lá atrás. Rogo-vos, sejam humildes. Aprendam. O cristianismo é a mesma coisa. Se você não entender que você tem que parar e você tem que se debruçar nas escrituras e ler, estudar e orar, você vai ficar patinando e você vai ficar choramingando. Como o salmista, que ele orava e falava: poxa, meus pés acabaram quase tropeçando porque eu olhei a prosperidade dos ímpios. Mas é claro, você vai continuar olhando. E quando Jesus Cristo vier buscar a noiva dele, se você é um cara que só fica olhando, você vai ver a noiva subindo e você vai ficar olhando. Toda essa questão do sacrifício, toda essa questão de você buscar realmente o crescimento e a humildade, é algo que dá trabalho.
Mas se você não se esforçar, você vai continuar ficando na mesma situação sempre, não muda nunca. O mundo as chama de ridículas e, por outro lado, exalta todo tipo de durão. Embora isso não fosse diferente no tempo de Pedro, ele nos incentiva a sermos diferentes. Ao instruir-nos a vestir a roupa de um escravo e servir aos outros, Pedro pode ter pensado em seu Senhor. E aí é o texto que eu estou falando para vocês. Eu estou chutando. Vamos lá, João capítulo 13. Vamos ver se o Alias acertou o texto. Falando que era, pelo menos que era João. Você já pegou sobre ele já? Sobre a unidade lá para os pés. João 13. Eu só não lembrava se era João 13. Esse mesmo, acertei sem querer, acertei. Tá? João 13, versos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A cena, e eu já dei uma parte da cena para vocês. A cena é, primeiro, que não tinha esgoto nem água encanada. As pessoas, elas urinavam e defecavam em potes, em um lugar, coisinhas lá. E depois, aquela cena que você vê no Pequena Sereia ou na Bela e a Fera, abre a janela e joga pela janela. Então era aquela cena. As pessoas, elas sujavam os pés de urina, de sujeira, de terra, de fezes, sujavam. E quando elas chegavam para comer, tinha que se limpar. E a forma deles comerem não eram em mesas necessariamente dessa altura. Eram mesas baixas. Então, naturalmente, eu sentava, eu não vou fazer isso aqui, mas imagina aí, Pedrão. Eu sentava com o bumbum no chão, a mesa estava no nível um pouquinho mais alto do chão, e eu ficava com o meu pé de lado. Não dava para cruzar. Colocava de lado. Só que a pessoa que estava sentada do lado estava perto do quê? Do meu pé. Ou seja, aquele pé fedido atrapalhava inclusive a comida da pessoa. E Jesus, ele toma a função da pessoa de mais baixo nível para fazer exatamente a condição do quê? Se mostrar humilde para que os seus discípulos pudessem fazer a mesma coisa. Eu vou lavar os pés por causa do meu próximo. Não para que eu esteja com os pés limpos, mas que eu possa abençoar o meu próximo, não com o pé fedido de xixi, de cocô na minha cara, e eu possa comer sem aquele fedor e tudo mais. Em um grupo grande, a cabeça de uma pessoa podia estar perto dos pés da outra. Tornou-se costume que a pessoa de menor condição social da casa lavasse os pés de cada um dos convidados antes de ser servida a refeição. Como nenhum dos discípulos se mostrou interessado em executar tal serviço, Jesus tomou a tarefa para si, dando a todos um exemplo da servidão e humildade. Provavelmente Jesus esperou que alguém fizesse alguma coisa e eles não fizeram nada. Vamos para o nosso intervalo, sem necessidade de ninguém lavar o pé, e retornamos após o nosso intervalo, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda graça.